Esse tem sido um tema muito frequente entre os cristãos. E a verdade é que cada dia que passa, mais e mais cristãos têm se tatuado. Mas a pergunta que deve ser feita: Deus se agrada disso? Isso está de acordo com a sua vontade? Isso produz algum resultado positivo para o reino de Deus? Isso tributa a Deus alguma glória? Bom, em razão de não termos textos específicos sobre a tatuagem, muitas pessoas veem nisso a liberdade para se tatuarem. A única referência mais próxima disso que nós temos está no Antigo Testamento, em Levítico 19, verso 28, que diz: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marcas nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Esse texto é uma proibição para o povo de Israel de fazer marcas no seu corpo, porque esse tipo de prática estava ligado a rituais de adoração pagã. Entretanto, eu não acredito que esse texto esteja limitado só ao contexto do Antigo Testamento e ao contexto de Israel, como muitos pastores e teólogos advogam, dizendo que desde que a marca feita no corpo ou a tatuagem não tem alguma ligação com adoração, não aponte para algum deus, alguma forma de adoração pagã, não há problema em se marcar ou em se tatuar. Nós fomos feitos à imagem de Deus, de modo que degradar o corpo, desfigurar, marcar o corpo, desonra a imagem de Deus em nós. O corpo tem muita relevância e muita importância no contexto do reino de Deus. Na filosofia grega da época do apóstolo Paulo, havia um dualismo onde se dizia que a matéria é má e só o espírito, só a alma é boa, de modo que não importava o que você fazia com o corpo, simplesmente só a preservação da sua alma. O apóstolo Paulo, nos seus ensinos, vem mostrar que o corpo tem muita importância no contexto cristão. Ele chama ele de santuário do Espírito Santo e que nós temos que preservá-lo da idolatria, da prostituição. Diz que o homem que se une com uma meretriz une simbolicamente Cristo a ela. Diz que na ressurreição o corpo tem um papel importante, pois ele vai ressuscitar e se unir ao Espírito, para corpo e espírito habitarem no novo céus e nova terra. Mas você pode dizer: eu tenho esse desejo, eu tenho essa vontade. Na palavra de Deus, Ele manda nós abrirmos mãos de alguns desejos. Ele manda carregarmos a nossa cruz, negarmos a nós mesmos. E segundo, que o crente, depois que se converte, o homem, depois que se converte, ele muda os seus desejos, os seus apetites, os seus anseios, os seus anelos. Ele não tem mais os mesmos desejos que tinha antes da fé. Ele recebeu um novo coração, uma nova mente, de modo que ele quer fazer tudo para agradar o seu Deus, o seu Senhor e o seu Salvador. Portanto, eu acho que é uma prática que não é relevante para a fé cristã, não é relevante para o reino, não acrescenta em nada, pelo contrário, é motivo de muita polêmica, muita discórdia. Portanto, meu irmão, eu dou um conselho a vocês. Para vocês que já vieram a Cristo tatuados, que fizeram as tatuagens antes da fé, não há nenhum constrangimento de fazer parte do reino de Deus, da Igreja de Cristo. Serão recebidos com amor para uma nova vida e uma caminhada com Cristo. Mas aquele que ainda não fez, está pensando em fazer, eu peço para você fazer essas perguntas e essas reflexões antes de fazer uma marca do seu corpo que vai durar para o resto da sua vida. Em que isso contribui para o reino de Deus? Se isso tributa a Deus alguma glória? Se isso vai ser peso, escândalo para irmãos mais fracos? Se isso vai trazer alguma harmonia no seu lar? Se isso vai contribuir de alguma forma para algum bem no corpo e no reino de Deus? A grande verdade, meus irmãos, é que muitos de nós estamos deixando-nos seduzir pelos atrativos do mundo, pelas modas, pela sensualidade desse mundo. E ela tem entrado de forma tão sorrateira e sutil que muitos pastores, teólogos, presbíteros, igrejas não têm percebido isso e têm deixado a sua juventude, a sua cristandade se contaminar cada vez mais, perdendo assim a nossa identidade santa e distinta. Fomos chamados para ser um povo distinto, separado, distinto dessa cultura, separado desse mundo caído, de modo que as práticas que nos identificam com esse mundo, nos identificam com essa mentalidade caída, regida por Satanás, devem ser rejeitadas,
devem ser rechaçadas. E nesse sentido, eu acredito que a tatuagem, ela contribui para a identificação da igreja com costumes pagãos, com práticas ímpias, e deve ser deixada, na minha humilde opinião. Deus te abençoe.